E agora sim, finalmente chegou o momento de falarmos dele, do último material do Karate Kid produzido até o presente momento. Porque depois da série Cobra Kai, todo mundo ficou hypado por mais novidades sobre Karate Kid. E eis que saiu, não demorou muito e saiu. Estou falando de Karate Kid Legends, de 2025. Eu acabei de assistir, tô com a opinião fresquinha. Isso, entre curiosidades e lições, a gente vai ver agora. E no final eu falo a minha opinião, como de costume. Então, vamos começar. Karate Kid Legends chega com a proposta de conectar gerações e expandir ainda mais o universo da franquia, que começou lá em 1984 com o Karate clássico do Daniel San. O filme mistura nostalgia com novos elementos, trazendo de volta personagens clássicos ao lado de novos protagonistas, em uma trama que gira em torno de legado, honra e superação. A narrativa combina o estilo clássico de treinamento e confronto que os fãs já conhecem com desafios mais modernos, explorando temas como disciplina, respeito e o peso das escolhas. A direção aposta em momentos emocionantes, coreografias de luta bem construídas e uma trilha sonora que equilibra o antigo e o novo. Visualmente, o filme é bem produzido, com cenários que remetem ao espírito original da saga e combates que empolgam sem cair na repetição. A atuação dos veteranos é sólida, servindo de alicerce para os novatos, que aos poucos vão conquistando espaço e identidade própria. E agora vamos a algumas curiosidades do filme. Retorno de ícones da franquia. O filme marca o retorno de Ralph Macchio, o Daniel San e Jackie Chan, unindo pela primeira vez os universos da trilogia clássica e do reboot de 2010. Algo inédito e bastante aguardado pelos fãs. E eu, francamente, não estava esperando a aparição desses dois personagens no mesmo universo. Para mim, eles eram de universos diferentes. Nunca iriam se encontrar, na minha opinião. Até porque o filme do Jack Chan, lá de 2010, com o Jaden Smith, ele, para mim, seria como se fosse o reboot de toda a série. Mas não. Ele é uma continuação, por incrível que pareça. Elenco multicultural. O novo protagonista é interpretado por Ben Wan, um jovem ator americano de ascendência asiática. A ideia era justamente refletir a diversidade cultural que o Karatê representa globalmente. Peraí, deixa eu refletir um pouco nisso. Um asiático que faz Kung Fu e Karatê. Isso não é bem uma novidade, não. Quando, na verdade, você fala em Kung Fu e Karatê, a primeira coisa que me vem à mente é realmente um asiático lutando essa arte marcial. Então, não é bem uma coisa, que inesperado, um asiático lutando Kung Fu e Karatê. Não é bem uma novidade, mas pelo menos na série é, tá bom? Porque realmente nós não tivemos, em todos os filmes e séries do Karate Kid, um asiático que foi o protagonista. Sempre, geralmente, o protagonista é um estrangeiro, que nem na série Cobra Kai. O último protagonista foi o Miguel Dias, que era um latino. Treinamento intenso. Ben Wang passou por um extenso treinamento de artes marciais antes das filmagens. Ele treinou com especialistas durante meses para garantir que suas cenas de luta fossem as mais autênticas possíveis. Jackie Chan atuou como mentor nos bastidores também. Além de atuar, Jackie Chan ajudou a coreografar algumas lutas e compartilhou sua experiência com os atores mais jovens no set. E realmente o Jackie Chan é um ótimo coreógrafo de lutas, pois geralmente é ele que faz as coreografias do próprio filme. Homenagens sutis ao Sr. Miyagi. Ao longo do filme, há diversas referências ao Sr. Miyagi, desde falas clássicas como wax on, wax off, até objetos e locais que remetem diretamente ao personagem. Olha, é bem sutil mesmo. Se você reparar no filme, realmente tem essa frase. Para quem não sabe, wax on, wax off é a frase que ele repetia muito. Quer dizer, eu assisti o filme original em inglês, então faz mais sentido. Eu não sei como é que ficou na versão brasileira, porque eu não assisti. Na versão brasileira, na verdade, já tinha visto sim, uma coisa assim, pra esquerda, direita, uma coisa assim, sabe? Sem graça,
e não impacta. Agora, na versão americana, o movimento de encear é dito como wax on, wax off, que fica bem mais marcante. E também você vai ver outras cenas assim, que por isso que fala que é uma homenagem sutil, mas na verdade é só uma referência mesmo, o local que o Sr. Miyagi ficava nos filmes clássicos. Você vai ver os personagens revisitando esse local. Então seria mais essa referência e não exatamente uma homenagem em si, porque a gente vê alguns objetos do Sr. Miyagi. Filme foi gravado em múltiplos países. Algumas cenas foram gravadas nos Estados Unidos e outras na China para reforçar o contraste cultural e o crescimento do personagem principal, que se vê entre dois mundos. Diretor com alma de fã. O diretor Jonathan Entwistle, conhecido por The End of the... eu não posso falar. É que tem um palavrão nessa série, entendeu? É um fã declarado da franquia original e fez questão de respeitar a essência dos filmes anteriores enquanto modernizava a história. E agora vamos às lições de Karate Kid Legendas. A disciplina vence o talento quando o talento não trabalha duro. O novo protagonista mostra que mesmo sem experiência ou força inicial, é possível crescer com disciplina, prática e paciência. Essa lição se repete ao longo da franquia e aqui ganha ainda mais força com os ensinamentos de dois mestres lendários. Não importa de onde você vem, mas o que você escolhe ser. O personagem principal lida com um choque cultural, mas aprende que sua origem não define seus limites. A história mostra como abraçar quem você é pode ser sua maior força. A força verdadeira vem de dentro. Em vez de depender apenas da técnica, o filme reforça que o equilíbrio emocional, o foco e o respeito são mais importantes que o poder físico. Essa lição é passada tanto por Jack Chan quanto por Daniel LaRusso. O passado ensina, mas define. Tanto os veteranos quanto os novatos aprendem a lidar com seus traumas e erros do passado. O filme mostra que crescer significa aprender com o que passou e assim seguir em frente. A humildade é o caminho verdadeiro do mestre. Mesmo com fama e experiência, os mestres demonstram humildade e continuam aprendendo. Isso reforça a ideia de que ninguém está acima do aprendizado, nem mesmo os professores. O filme teve um custo de produção de 45 milhões de dólares e faturou algo em torno de 109 milhões de dólares mundialmente. Para que fosse um retorno satisfatório, ele precisaria lucrar 120 milhões de dólares. Pode ser que até o momento que eu estou gravando esse vídeo ainda dê tempo dele se recuperar. Já nas avaliações, o filme não foi tão ruim, ele teve uma aprovação de 58% no Rotten Tomatoes, ok, é um pouco baixa, mas com relação à audiência, a aprovação foi de 90%. A audiência gostou. Andy, agora chegou o momento de falar a minha opinião, o que foi que eu achei do filme. Bom, primeiro eu tive uma surpresa em saber que iria aparecer o Jack Chan e o Daniel LaRusso nesse filme, sabe? Para mim eles eram de universos diferentes, mas eu gostei que eles aproveitaram e juntaram, ou melhor, juntaram não, desde o começo todos faziam parte do mesmo universo. Isso é legal. E eu vou começar falando pelo Jack Chan. Jack Chan já está um pouquinho mais velho, já está aí com mais de 60 anos. Já começa a aparecer cabelos brancos nele. Finalmente, o Jack Chan tem uma boa genética, ele demorou para envelhecer. Mas aqui, finalmente, aconteceu de eu ver o Jack Chan com cabelo branco. Mas ele, mesmo já com a idade avançada, ele continua carismático e simpático como sempre. Sempre fui fã do Jack Chan e eu quero trazer aqui para o canal o primeiro filme que eu assisti do Jack Chan e eu me encantei por esse ator. Depois eu faço um vídeo sobre ele. Bom, é isso, não tenho muito o que falar do Jack Chan. É o Jack Chan sendo Jack Chan. E é ótimo, é sempre bom ver ele em cena. Sempre bom. E nós temos um personagem surpresa, que é o Daniel LaRusso, que aparece no filme. Ele não tinha mais o que fazer, então ele vai lá e ajuda o Jack Chan a treinar o protagonista. E cara, o que eu posso falar do ator Ralph Macchio, que interpreta o Daniel San,
Esse cara, esse sim, ele não envelhece. É uma coisa impressionante, uma coisa impressionante. O cara tem o segredo da fonte da juventude. Sabe? Eu tava esperando, quando eu fosse assistir esse filme, eu tava esperando ver o Daniel LaRusso um pouco mais velho depois de ter assistido a série Cobra Kai, que ele já tá um pouco mais velho na série Cobra Kai. Só que aí eu vou ver esse filme e ele tá mais jovem ainda. Ele tá com um cabelo mais comprido, o que dá um aspecto nele mais jovial. E aí eu olhei assim, não é possível, o cara tá mais jovem ainda. O Ralph Macchio tem a mesma doença lá do Tom Cruise, demora demais pra envelhecer, o cara não envelhece. E sabe o que é engraçado juntando essas duas lendas? Que na verdade a lenda pra mim é só o Jack Chan. Mas aí junta o Ralph Macchio, que ele também faz o papel de um mestre de karatê, assim, e o Jack Chan é um mestre de Kung Fu. Cada um com seu estilo. A diferença mesmo é que pelo menos o Jack Chan sabe lutar Kung Fu. O Ralph Macchio nunca convenceu como lutador. Você pode assistir Karate Kid 1, 2, 3, a série Cobra Kai. Nossa, não manja, ele não sabe lutar, não sabe. Ele pode ter aprendido um golpezinho entre um filme ou outro, mas é o máximo. Isso fica evidente também em um certo momento que os dois mestres eles estão tentando ensinar pro Lee alguns golpes. E aí usam o Lee, que é o protagonista, como cobaia para os golpes. Você pode ver que o Jack Chan executa os golpes dele lindamente. O Daniel LaRusso também executa bacana, mas quando o Daniel LaRusso está executando os golpes, você pode ver que tem mais corte da câmera. Corta aqui, corta ali e tal, porque ele não é bom lutador. Mas eu gostei dessas cortadas que a câmera deu, sabe? Soube disfarçar muito bem, até porque claramente o Ralph Macchio ele não é tão competente quanto o Jack Chan. Então a parte técnica do filme tá de parabéns. Soube enganar muito bem, a gente realmente acaba pensando que o Ralph Macchio sabe lutar. Mas quem acompanha a série, quem acompanha os filmes, sabe que ele não sabe lutar não. Mas aqui a parte técnica me convenceu, eu gostei. E a propósito, toda a parte técnica do filme é muito boa. Desde as coreografias, as lutas, os combates. Bom, agora eu vou falar do protagonista. O protagonista, eu fiquei bem animado ao ver que o protagonista dessa vez vem do berço, um asiático, para representar o Kung Fu e o Karatê simultaneamente. É legal essa diversificação e nada melhor do que um asiático dessa vez. E rapaz, o ator Ben Wang luta muito bem. De todos os kids que já passaram no Karate Kid, sem sombra de dúvida, ele é de longe o melhor. Em técnica, em luta, em desempenho e em conhecimento nas artes marciais. Não tem pra ninguém, o Ben Wang é o melhor. Ele executa desde chutes, socos, assaltos acrobáticos absurdos, beirando ao Circo de Solé. Como lutador é impecável, o moleque manda bem. Agora como ator, eu diria que mais ou menos. Eu não achei ele tão carismático. Ah, e eu vou falar uma coisa, o bichinho é feio, tá? Ele é feio. Não, é isso mesmo, tô falando, o cara é feio. Mas isso é um ponto positivo porque a gente se identifica com um personagem feio. Sabia disso? Só não pode ser feio demais. É porque assim, é muito comum os personagens de histórias, seja em filme, anime, eles terem características comuns, sabe? Eles não podem ser bonitos demais e nem feios demais, justamente para representar a maior parte da população. E aí a gente fica mais na torcida por ele, sabe? Agora se o cara for muito favorecido na beleza, aí não dá vontade de torcer para ele. Ele tem mais que se ferrar mesmo. Quem manda nascer bonito? Mas não é o caso do Ben Wang. Realmente ele beira a feiura e tá tudo bem. Homem não liga para isso, só não pode ser muito feio. As mulheres talvez tenham se incomodado com isso, mas isso aqui é filme de macho. Então não tem problema. E depois nós temos o interesse amoroso do Lee Fong, que é a Mia Lipani, interpretada por Sage Stallion. Muita areia pro teu caminhão, Lee Fong. Aqui sim eu já acho ela uma atriz mais carismática, mais preparada. Ela é uma boa atriz, certo? E ela serve mais como aquele interesse amoroso, aquele apoio emocional pro protagonista.
É isso, o papel dela é fazer o protagonista brilhar. Mas boa atriz, mandou bem, carismática. E agora nós temos um rapaz que já ocupa um cargo com uma certa suma importância, o do vilão, que é o Connor Day, interpretado por Aramis Knight. Olha, ele tem aquele perfil de vilão genérico. Algo muito que lembra o Johnny Lawrence, lembra bastante porque aqui ele teve um caso com a par romântica do Li Fong, digamos que ele é o ex dela, e aí ele é revoltado com tudo na vida, revoltado por ter terminado com a ex dele, revoltado por ver o Li Fong pegando a ex dele. É por isso que eu falo muito parecido com o Johnny Lawrence, muito parecido, e é tóxico do mesmo jeito, pratica bullying do mesmo jeito, fica lá perturbando o Li Fong no começo do filme de forma gratuita. Tá nervosinho, tá? O asiático tá nervosinho, tá? E aí já rola o primeiro confronto entre os dois. E sabe o que eu pensei nesse momento? Eu pensei assim, rapaz, o Li Fong, ele vem do berço do Kung Fu, pratica desde criança no templo original de Kung Fu, vai arregaçar com esse babaca com penteado rabinho de cavalo, aí ele vai pra cima dele com pirueta cinematográfica e leva um belo de um chute no meio da cara. Como? Como assim? Como? Não, peraí, alguém me explica, peraí, deixa eu ver de novo a cena. Não, é isso mesmo, ele levou uma bicuda no meio da cara. Depois de um salto acrobático e profissional como esse, apanhou feito uma criança logo no primeiro confronto, exatamente como o Daniel San apanhou no primeiro filme e depois no segundo. Detalhe, antes do Li Fong fazer essa pirueta absurda, ele estava lutando com o vilão e o vilão estava o tempo todo com os dois braços para trás, que é para poder humilhar o Li Fong. Rapaz, eu olhei essa cena e não acreditei não. Não acreditei não. Veja bem, eu vou repetir. O Li Fong, ele vem de um templo Shaolin, treinando desde criança, desde muito novo, do berço do Kung Fu, como mestre o Jack Chan. Como mestre o Jack Chan. Como é que esse moleque, com toda a experiência Shaolin dele, perdeu para um americano que aprendeu karatê online e ainda apanhou feito uma criança? Não tô brincando, apanhou feito uma criança. Rapaz, isso me broxou no começo do filme. Não é possível. Não é possível, não tem condição. O vilão ainda humilha ele, coloca os braços pra trás. Não, gente, não tem condição uma coisa dessa. Não tem condição. O moleque do templo Shaolin não foi nada pra esse americano, não foi nada. O americano humilhou ele como se fosse um garoto normal. Só que ele não é normal, ele é muito experiente no Kung Fu já. E apanhou feito uma criança, não faz o menor sentido. O vilão poderia vencer o Li Fong por outros atributos, por causa da altura, por causa da força, mas basicamente ele tem uma altura muito próxima e um peso também muito próximo do Li Fong. E mesmo assim, ele poderia ter vencido, mas mesmo assim o Li Fong tinha que ter dado trabalho para ele e não perder da forma humilhante que ele perdeu. Não tem condição. Eu achei essa ideia inicial do filme absurda. É a mesma coisa que você passar a seguinte mensagem: ó, Li Fong, a gente sabe que você veio do berço das artes marciais, mas aqui você vai apanhar feito a criança, demonstrando que todo o treinamento que você teve desde criança não serviu para porcaria nenhuma. Eu me nego a acreditar numa coisa dessa. Eu me nego, nem o Daniel San, no auge do seu não conhecimento e experiência de nada, nem o Daniel San, a primeira vez que lutou com Johnny Lawrence lá, apanhou tão feio quanto esse moleque apanhou desse vilão aqui. Eu achei isso um desrespeito com a cultura chinesa. Era, no mínimo, pro Li Fong dar um trabalho pra esse menino. No mínimo. Fora essa cena que eu achei ridícula e desnecessária no filme, eu não gostei dessa humilhação. Essa humilhação não fez sentido pra mim. Não fez sentido. Li Fong era muito experiente pra ter que passar por uma humilhação dessa. Fora isso, o restante do filme é interessante, é legal, é bem produzido. Mas eu tenho mais uma observação desse personagem, o Li Fong. Eita, Li Fong, o roteiro não te ajuda não. É porque na história, o Li Fong é traumatizado porque viu o irmão dele levar uma facada na frente dele. E por causa disso, toda vez que ele vê uma cena assim,
de alguém correndo um perigo ou que está gravemente ferido, o moleque simplesmente congela. Ele não superou o trauma do irmão. Então nós temos uma cena que, por exemplo, o colega dele foi nocauteado e eles precisam simplesmente levar com urgência o colega dele para o hospital. E a par romântica dele pede ajuda. Me ajuda, vem com a gente, não sei o que. E o Lee Fong ele fica ali congelado, sem mover um passo, porque ele fica tendo flashback da noite que o irmão dele foi esfaqueado na frente dele. Tipo, a situação não tem nada a ver com a outra. Na noite que o irmão dele foi esfaqueado, ele estava correndo perigo. E tudo bem, ele ficou com medo ali. Mas naquela situação era simplesmente um rapaz que estava precisando de ajuda. E a menina estava pedindo só para ele acompanhar. E ele congelou por causa disso. Entendeu? Nada a ver, nada a ver. Você vê que é um menino que passou por certas dificuldades. E por isso ele já deveria ter superado esse episódio. Não faz sentido ele congelar ali naquela situação, sendo que nem era uma situação de perigo para ele. A namorada dele até perde a paciência de chamar ele, e na verdade o rapaz que estava ferido é o pai dela, e ela só pediu para que ele acompanhasse ela, juntamente com o pai ali, só isso. E o moleque ficou traumatizado, tendo flashback do irmão. Sei lá, achei forçada essa cena, nada a ver. Ai, mas você tá sendo insensível e ficou traumatizado com aquele episódio. É justamente por causa desse tipo de episódio que a gente deve ficar mais forte e não ficar congelado por qualquer coisa. Basicamente é isso. Essas são as duas cenas que me incomodou no filme. Se eu fosse o diretor do filme, eu trocava essas cenas, porque tá feio isso aí. Mas fora isso, o filme é interessante. Tem uma boa técnica, boas coreografias, como eu já falei, e abre um leque para que esse universo do Karate Kid seja mais explorado. No geral, Karate Kid Legends funciona como um filme de passagem de bastão, tentando manter vivo o espírito da franquia enquanto apresenta novos caminhos para futuras histórias. Assim, antes de eu encerrar, eu vou aproveitar o momento e eu vou colocar aqui na ordem, na classificação, dos meus filmes favoritos do Karate Kid, tá bom? Eu vou colocar na ordem, vou falar só dos filmes. Em primeiro lugar, Karate Kid 1, o clássico de 1984, é claro, bem produzido, um ótimo roteiro, uma ótima história e bem dinâmico. Dá pra curtir até hoje se tu for assistir, exceto com alguns efeitos técnicos, alguns golpes que ficaram um pouquinho ultrapassados, mas ainda bem que eu acho que são duas cenas só que tem esse defeito. Bom, mas mesmo assim está em primeiro lugar de todos os Karate Kid, Karate Kid 1. Em segundo lugar, eu vou colocar em segundo lugar por resgatar uma nostalgia do Karate Kid 1. O Karate Kid, o reboot de 2010, com Jaden Smith. Basicamente a mesma história do Karate Kid 1, adaptada na ambientação chinesa. E em terceiro lugar, esse filme aqui, Karate Kid Legends, porque entrega uma história nova com uma boa qualidade técnica. Em quarto lugar, Karate Kid 3. O Karate Kid 3, ele ressuscita um pouco do Karate Kid 1. Basicamente, ele traz elementos do Karate Kid 1. Mas é um filme interessante e dinâmico também, apresenta vilões interessantes. Em quinto lugar, Karate Kid 4, com a protagonista feminina Hilary Swank, que luta bem, mas a atuação é um pouquinho questionável. E em último lugar, vou colocar lá no final, que eu odiei esse filme, Karate Kid 2, porque é muito lento o ritmo dele, chato, por isso que eu coloco ele em último lugar. E é isso, essa foi a minha avaliação e essa foi a minha opinião sobre o último filme do Karate Kid, Karate Kid Legends. Se gostou, deixa seu like. Também não deixe de comentar aqui embaixo qual o seu Karate Kid favorito. Sessão encerrada. E se tudo der certo, até o próximo vídeo. Até lá! All this confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you
could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.